A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: o que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto. Derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores. E ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa. Come. Bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida sobre o que comereis, nem pelo corpo sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem. Não trabalham, nem fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não pergunteis, pois, que haveis de comer, ou que haveis de beber, e não andeis inquietos. Porque as nações do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais delas. Buscai antes o reino de Deus. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tendes e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro nos céus que nunca acabe, aonde não chega ladrão e a traça não rói. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Piracicaba, 29 de janeiro de 2002, Joaquim. Então nós vamos estudar o Evangelho do Tomé o Dídimo, né? Que nós estamos estudando. Depois da é isso? Isso. Não, nós vamos estudar o Tomé. Nós ficou na que pergunta? 12, não é? Não. Já fica o 19. Tá mais certo. Isso. Tá Então pode ler. Jesus disse: bendito aquele que era antes de existir. Se vos tornardes meus discípulos e ouvirdes minha palavra, estas pedras vos servirão. Há, pois, 5 árvores no paraíso que não se movem no verão nem no inverno, e suas folhas não caem. Aquele que as conhecer não provará da morte. Isso é fácil.
de Tomé, só para explicar para o pequenininho, de Tomé, ela, irmão de Jesus, só que não é irmão de, como se fala, Zênio de Jesus, era Zênio de Tiago. E de Tomé era o melhor amigo de Jesus, porque quando Jesus nasceu, ele tomou conta de Jesus. E então quando Jesus foi, ele foi junto. E os dois dormiam sempre juntinhos. E Jesus conversava muito. Então o evangelho do Tomé é tudo que Jesus conversava e ele entendia, os outros não. Compreendeu, pequeno? Então, se nós estamos estudando a 19 frases que ele falou. Como começa, tia? Bendito aquele que era antes de existir. Isso. Bendito o que quer dizer? As almas benditas. Aqueles só tem missão, não tem mais nada. Não. Bendito e bem visto. Isso. Deus, né? E quem é bem visto por Deus? Ele age com amor. Isso. E aquele que age com amor é o quê? É feliz. Que tem a felicidade. Então, feliz é aquele que era antes de ser. Quem é que era antes de ser? Esse ser aqui, que não quer existir, é a frente encarnado, né? Isso. Então, feliz é aquele que sabe que ele era espírito. Que ele era antes de ser humano. Ele sabe o que ele era e assume o que ele era. Ele não se preocupa em ser humano, porque ele já sabe que ele é espírito. Esse é feliz. Esse é aquele que é verdadeiramente feliz. E a esses, o que acontece? Isso. Se vos tornardes meus discípulos e ouvir minha palavra, estas pedras vos servirão. Isso. Aquele que é feliz por saber que é espírito, para eles só pedra serve. Não precisa de ouro, não precisa de enfeite, não precisa de pintura, não precisa de nada. A coisa mais rudimentar que existe, que é a pedra, já basta para ele, já serve para ele. O que sabe que é espírito se transforma em seguidor de Jesus, ele não precisa de nada. A coisa mais simples já serve para ele. Compreendeu? Compreendeu, pequenininho? Não precisa ter mais nada. Ele ama o que tem. Agora é a parte mais importante. Como é que se faz para ser isso? Como é que se faz para ser espírito? Pode ir. Há, pois, 5 árvores no paraíso que não se movem no verão, nem no inverno. Suas folhas não caem. Isso. Então vamos estudar isso direitinho. O que quer dizer uma árvore no paraíso? No paraíso? Isso. Ali diz, há 5 árvores no paraíso. O que quer simbolizar a árvore no paraíso? A origem da vida, a origem é a base de alguma coisa. Quando Eva comeu a maçã, ela comeu maçã? Não. Não. O que simbolizou o que ela tirou da árvore? A da curiosidade, e a vontade de ser um Deus. O conhecimento que levou ela a ter a vontade de ser Deus.
Não é isso? Então a árvore é a fonte do conhecimento. E o conhecimento é a fruta que dá na árvore. Ficou claro isso? Ficou claro isso, Pia? Não, foi de novo. Estava muito perto. Eu sei. Na história do Adão e Eva, que a árvore simboliza a fonte do conhecimento. Árvore. Isso. E a fruta simboliza o conhecimento. Que salve bacana. Desliga isso para não dar. Está estudando o Evangelho do Tomé o Dídimo. E tem um pedacinho que começa dizendo que será feliz aquele que se saber que é espírito, que seja antes de ter sido. E a esses que Jesus diz, quem souber isso vai se transformar em meu discípulo. E para esse só uma pedra já basta. Não precisa de mais nada. E aí nós estamos estudando agora como se transformar num espírito. De ler só esse finalzinho para ela saber. Pois 5 árvores do paraíso que não se movem no verão nem no inverno. E suas folhas não caem. Isso. Então, se nós começamos agora a explicar que a árvore é a fonte do conhecimento, é o ensinamento, e a fruta é o conhecimento, porque foi isso que Eva comeu no paraíso. Ela comeu um conhecimento e por isso veio para cá. Ficou certinho isso, filha? Entendeu isso? Tá, vai continuar. Então, passar toda a pergunta de novo. Agora diz que essas 5 árvores não se mexem. Você já viu a árvore se mexer pequenininho? No sentido que parece ali, não. Mudar de lugar. Mas uma árvore pode se mexer? Balançar, com o vento. Não. Tá vendo a minha bengala? Se eu pulsar a luz para cá, a minha bengala anda? Não. Anda. A sombra dela. Ah, mas a sombra dela é ela. Não é? Se você esquecer a forma e pensar que isso é porque isso existe, aquilo é isso. Então, como é que uma árvore pode andar? Quando o sol anda. Quando o sol anda, quando o sol muda de posição. E por isso ele diz, no inverno e no verão, porque no inverno e no verão o sol nasce em lugar diferente. E aí a sombra muda de lugar. Não é assim? Mas Jesus diz que essas 5 árvores do paraíso não andam. O que quer dizer isso? Eu estava pensando antes nisso aí. O que eu me veio na cabeça? Que ela não sofre as intempéries da natureza, do ambiente. O segredo está no sol, não no nicho. O sol se movimenta, mas ela não. Não. O sol que ilumina ela não se movimenta. O lixo ela não se movimenta. O sol que ilumina ela não se mexe. Compreendeu?
Aí então ela também não se mexe. Não está certinho? E qual é a única coisa no universo que é imutável? Então, essas 5 árvores, esses 5 conhecimentos são de quem? Isso. Então Jesus diz, no universo, no paraíso, tem 5 conhecimentos que são de Deus, que nunca vão mudar. E ainda diz mais, que não cai uma folha, nunca se perde nada. Nunca cai um pedacinho disso. Compreendeu? Então, não, quer dizer que o ensinamento não muda, nem tira um pedacinho dele nunca. Não tem como mexer nem para mais. É um ensinamento imutável, eterno e feliz. Alguém imagina que 5 ensinamentos são esses? Cada um é uma árvore. Cada um é uma árvore. E você, para ser espírito, tem que comer essas frutas. Tem que conhecer esses 5 ensinamentos. Alguém sabe? 1, 2, o 3, o 4, o 5? O primeiro ensinamento, a primeira árvore, quando você comer, ela vai dizer para você, você é um espírito. Não existe ser humano, não existe pessoa. Pessoa é uma coisa que vocês criaram porque não sabem o que é o espírito. Careca, você já viu o espírito? Não tem. Pequenininho, você já viu o espírito? Não? Você já viu coisa? Já viu o espírito? Já. Nunca. O espírito que você viu tem face ou perna? Não tem como ver. Então você viu o perispírito. Nunca viu o espírito. Porque o espírito, vocês nem imaginam o que é. Para vocês, como o Kardec disse, é um calão. Você já se viu? Mas você nunca foi na frente do espelho? Ah, mas de tanto vocês ver aquilo, vocês acham que vocês é aquilo, aquele corpo. Mas vocês não é o corpo, porque vocês continuam depois que o corpo acaba. Vocês não é o perispírito, porque vocês continuam depois que o perispírito acaba. Então a primeira grande verdade do universo é: não existe ser humano. Eu sou um espírito na carne. Uma coisa, o espírito acaba. Sim. E o que vem depois do perispírito também. Até o dia que o espírito é solto e livre no universo. Senão, nós teríamos que dizer que Deus é material. Também teria matéria. E está lá escrito que Deus é imaterial. Você precisa da matéria, a matéria é o laço que prende o espírito. Enquanto você, espírito, é só energia, igual a luz elétrica. Se você não tem um fio, sai tudo para cada lado. Não é assim? Você é um espírito. Se não tem uma
marcha para lhe manter junto, você se espalha. Então, só quando você aprender a se manter junto, você vai poder perder todas as matérias. Vai demorar muito, mas vai acontecer. Quando nós começou, a filha dizia assim, eu não gosto disso, de espírito na carne. Por que não fala espírito encarnado? Porque isso não é verdade. A verdade é que é um espírito na carne. Essa é a maior verdade de vocês. Vocês são espírito na carne. Essas são duas coisas completamente diferentes uma da outra. O espírito é uma coisa, a carne é outra. Vocês dizem assim, minha mente. Se a mente a mente tem inteligência, a mente é um pedaço de carne. Aonde já se viu carne inteligente? Não existe mente. O que vocês chamam de mente é vocês espíritos, que dirigem e governam essa carne. Mas então, quando essa carne ela sofre uma variação, qualquer interferência, ela ficando danificada, ele fica não tem condição de agir sobre ela. Isso! Aí vocês chamam de débil mental, vocês chamam de burro, vocês chamam de um monte de coisa, mas o espírito está inteirinho lá dentro. É a comunicação entre o espírito e a carne que fica ruim. O espírito não sabe mais levantar o braço? Não, ele sabe. Ele não pode mais levantar porque o comando que ele manda para o cérebro para levantar o braço não funciona mais. O fio quebrou. Compreendeu? Essa é a primeira verdade do universo. Vocês são espíritos. É a primeira das 5 árvores. Qual é a segunda? E vocês são espíritos, moram aonde? Não. Moram aonde? Isso. Agora mora no carro. Não. Você mora num mundo espiritual. Não existe mundo material. O mundo material foi criado por ser humano. Se você aprende que você não é ser humano, não existe mundo material separado do mundo espiritual. Isso aqui é um mundo material, é um mundo espiritual. Só que a matéria aqui tem uma densidade diferente da matéria do outro lado. Mas se toda a lei que vale para o mundo espiritual, que vocês pensam que existe separado, se vale para cá. E nenhuma das leis que vocês criaram para governar o mundo material não existe para a espiritualidade. É isso que acontece com quem sabe que mora no mundo espiritual. Ele esquece e não segue as leis do mundo material, porque isso não existe. Essa é a segunda ensinamento do universo, que não muda nunca. Nunca existiu um mundo material. O mundo material é uma ilusão para que vocês pensem que é ser humano. Porque a prova de vocês é continuar sendo espírito, mesmo estando na carne. Nós podemos viver a vida do espírito. Filho, você não pode? Se você não pode viver só a vida do espírito, você nunca vai ser espírito. Mas então não precisa. Claro que sim. A primeira lei de Deus é a lei do trabalho. Mas eu trabalho na terra. No trabalho na terra. Se você não sair de casa para trabalhar, Deus não vai lhe dar dinheiro. Porque não é o seu moço que lhe paga, é Deus
que faz ele lhe pagar. Se está vivendo a vida do Espírito, porque você não vai trabalhar para ganhar dinheiro, você vai trabalhar para prestar serviço para os outros. Mas isso não é uma coisa material? Não existe coisa material. Existe sim. Eu trabalho por meu dinheiro. Você ganha o seu dinheiro? Isso. Então por que você reza para Deus e diz, Deus, o pão nosso de cada dia nos dá hoje? Você devia dizer assim, Deus, não precisa me dar pão não, porque eu trabalho e ganho meu dinheiro, não preciso de você. Não é? É isso. Se você trabalha, se você ganha seu dinheiro, você não precisa de Deus para lhe dar o pão nosso. Não é assim? É você que trabalha, você que ganha seu dinheiro. Para que Deus vai precisar entrar nessa história? Quando você diz, me dê o pão nosso de cada dia, diz para ele, me dê a recompensa do meu trabalho material. Então não é o moço que lhe paga, mas é Deus que lhe dá dinheiro, o justo valor do serviço que você presta para os outros. De Bancona, o que você faz lá onde você trabalha? Lá faço servicinho lá. O que você faz? Fala para eu. Tratamento dos processos, atendo público, Está tudo errado. Você não faz nada disso. Não. Ele vai, então. Você faz a justiça. Você ajuda a Deus a fazer a justiça para um lado ou para o outro. O que você escreve, o que você carrega é matéria, mas o seu trabalho é fazer justiça, e você não vê injustiça nenhuma, porque se há um injusto é Deus, porque é Ele que dá a decisão do que tem que fazer, não é o doutor juiz. É porque a gente olha a carne, a gente olha outro ser humano, a gente olha o que nós escreve, a gente olha o que nós vai lá e faz assim, 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 assim. Isso não existe. Isso é uma ilusão criada para você pensar que é ser humano. Isso não é a causa, isso é efeito. A segunda verdade do universo tem que ser: eu vivo no mundo espiritual. Se eu vivo no mundo espiritual, eu vivo para coisas espirituais, mesmo praticando atos materiais. Compreendeu agora, careca? Se eu faço atos materiais, mas com finalidade espiritual. E quando eu fizer atos materiais com finalidade material, eu sou ser humano. E nunca uma pedra só vai me servir. E nunca eu vou ser feliz. Só vou ser feliz quando eu souber que eu sou um espírito. E quando eu souber o que esse espírito faz na carne. Quando eu ver as coisas material pelo lado espiritual. Cala agora? Essa expressão, fulano é materialista, é pura ilusão. Isso não existe. Não existe. Não existe. Aquele que acha que é ser humano, ele é materialista. Mas ele também não é. Nós vamos ver isso, né? Mas ele também não é. Mas ele pensa que é. Porque ele só acha que se vive com a matéria. Mas nós vamos ver que não. No conceito dele, na verdade ele não é, mas no conceito dele ele é um materialista. Ele não acredita nas dessas pessoas, nada fora, que não acredita em nada. Viu? Eu conheço muito ateu que é feliz. Para você ser feliz, você tem que amar a Deus. O amor universal. E mesmo que ele não acredite em Deus, ele ama a Deus.
porque ele vive espiritualmente, sem acreditar em espírito. Porque espírito não é uma matéria para eu ver. Espírito é um sentimento para eu sentir. Claro que sente. Você conhece ateu Alex? Conheço. Você conhece ateu que tem a preocupação em não ferir os outros? Se ele seguir o código moral, ele não fere os outros. Você conhece ateu que não se julga melhor que os outros? Então ele ama a Deus, sem saber que Deus existe. Então é ateu, mas inconscientemente ele diga que... Mas todos inconscientemente sabem que são espíritos. O problema é aqueles que acham que sabem tudo porque vão para a riqueza alar o joelho de tanto ficar ajoelhado. Esse é pior do que o ateu. Porque esse usa falsidade. Ele se diz, mas não é. Compreendeu? Mas mesmo assim ele está vivendo a vida do espírito. Chicago, vida de espírito vocês nunca deixam de viver, porque não existe outra vida, só existe vida de espírito. Eu lamento dizer para você, mas aquilo que você diz assim, minha vida, não existe. O que você acha que é sua vida, não existe, nunca houve. Nós vamos chegar lá, né? Então a primeira coisa é saber que é espírito. Entendeu o que você faz lá agora, Bancona? Isso melhora um pouco o cansaço de trabalhar, né? Então a primeira coisa, eu sou espírito. A segunda coisa, eu vivo no mundo espiritual. E qual é a terceira coisa? Qual é, pequenininha? Agora você está lembrando. O mundo é de essência, né? Não. O mundo espiritual é um mundo de essência. Qual é a terceira coisa que eu tenho que saber para poder ser feliz nessa vida e para apenas uma pedra me satisfazer? É uma coisa que vocês todos esquecem. Para que eu cheguei para a Terra? Primeira coisa, você veio fazer prova, pagar pena e cumprir missão. É isso? também. Que mais? Que mais? Então, eu estava pensando em auxiliar Deus na obra dele no universo. Mas quando você faz essas três coisas, você ajuda a Deus. Isso. Concordam com eu que vocês vieram aqui só para essas três coisas? Concorda, Piquinho? Vocês vieram aqui fazer prova, uma prova que vocês ainda não sabem o que é. Vocês vieram aqui cumprir missão para ajudar os outros e vieram aqui pagar as suas penas, as suas dívidas. Sim. Concorda? Sim. Você concorda, Bancona? Concorda, Careca? Concorda, moça? Eu acho que eu ia falar coisa. O quê? Você concorda, Pia? Pode, né? Então, se vocês todos concordam, eu quero fazer uma pergunta. Por que vocês acham que vieram para cá de férias? Isso, vocês acham que isso aqui é um lugar de diversão. Um lugar onde tudo que eu acho que tem que ser do jeito que eu acho. Um lugar onde só possa ser feito a sua vontade. Vocês acham que vocês estão de férias aqui? Não, vocês estão aqui para trabalhar. Vocês estão aqui para fazer provas. Não estão aqui passeando. Enquanto todas as religiões brindam a existência de um local diferente desse planeta para que se alcance a vida espiritual e, portanto, preparam o ser humano para ir para lá, a doutrina espiritualista ecumênica ensina o espírito a já viver em um mundo espiritual dentro da matéria física.